Henker que vive duas vezes. Capítulo 278. Tritão, 3. Quando Yon-woo cuidou de cerca de 40% de todo Tritão, ele pôde sentir a energia de Bentek. Estava em um grande navio afastado do resto dos outros barcos como uma ilha solitária. Assim que Yon-woo sentiu isso, ele se dirigiu na direção do navio, afastando-se do navio que estava caçando. Não importava com quantos filhotes ele lidasse, se o líder não fosse pego, nenhum se isso importasse. Antes que Poseidon tentasse outra coisa, ele iria pegar Bentek. Pate. Ele avançou usando o Wind Path e Blink. Redemoinhos giravam ao seu redor enquanto ele se movia em um ritmo rápido. Apenas um. Ele estava planejando destruir o grande navio em que Bentek estava com apenas um golpe. Uma rápida onda de fogo era algo que até Yon-woo tinha medo. Só então, ele pôde ver Bentek se levantando de seu trono com uma arma parecida com uma lança, usando-a como bengala. Era um tridente com cerca de 3 metros de comprimento. As safiras do tridente tinham um encanto estranho. De repente, Bentek liberou sua magia e poder sagrado. Yon-woo percebeu que estava prestes a usar a autoridade que Poseidon lhe concedeu. Mas o alcance da autoridade de Bentek era mais amplo do que ele pensava. O poder sagrado se espalhou pelo Rio das Almas e alcançou o céu, carregado pelo vento. Você pode liberar tanto poder sagrado? Justamente quando Yon-woo olhou para o céu surpreso. Quaquaquaquang. As nuvens escuras que estavam reunidas no céu lançaram relâmpagos. A tempestade caiu quando tsunamis de dezenas de metros de altura subiram para prender Yon-woo. Esta não era uma autoridade simples. Um desastre. Um grande poder que moveu a própria natureza. Os deuses da natureza estavam entre os principais deuses. Se você tivesse uma grande santidade além disso, a autoridade se tornaria um desastre. Ficou claro que Poseidon estava usando Bentek para absorver Yon-woo no Rio das Almas. Yon-woo estalou a língua. Ele havia planejado originalmente explodir o navio em que Bentek estava, mas não teve outra opção senão liberá-lo agora. Yon-woo torceu o corpo e puxou Vigrid. A onda de fogo que foi condensada na aura negra foi liberada imediatamente. A ele foram acrescentadas velocidade e circulação, e foi combinado com o 72 Bian. Onda de fogo. Fogo sagrado. 72 Bian, POC, Ryu. CRRNG. A onda de fogo descontrolada foi terrivelmente destrutiva. Não apenas varreu os tsunamis que pareciam cobrir o mundo inteiro, mas também engoliu os relâmpagos que vinham do céu como se não fossem nada. Uma luz poderosa se espalhou, como se o sol tivesse explodido, e os tremores secundários continuaram a atingir o ambiente ao seu redor. Os tsunamis evaporaram e a densa neblina secou. O Rio das Almas foi sacudido com mais violência do que antes e sacudiu o navio em que Bentek estava. A onda de calor queimou a pele dos jogadores no convés. Os jogadores que inconscientemente engasgaram gritaram com a dor que inalaram nos pulmões. Porém, os gritos não puderam ser ouvidos porque foram soterrados pela grande explosão. Então, Quaquaquang. Desta vez, raios de fogo vieram de onde Yon-woo estava até o navio de Bentek. Era uma parede relâmpago criada pela combinação dos 72 Bian. Ele iria afundar o navio colossal ao descer o Vigrid. No entanto, Jinhang e os jogadores que protegiam Bentek eram habilidosos. Eles protegeram a nave dos raios de fogo usando suas habilidades e artefatos. Não foi fácil. Por ser um ataque tão poderoso, eles experimentaram o mesmo efeito de serem atingidos por um grande martelo. As ondas de choque além da barreira também não foram fáceis de lidar. O navio balançava para cima e para baixo. Estava rachado em algumas áreas e um cheiro de queimado flutuava ao redor. O que os deixou ainda mais frustrados foi o ar terrivelmente quente. O calor horrível que era difícil de acreditar ter sido criado por um humano estava deixando um rastro negro ao longo do navio. O que é aquilo? Os jogadores de Tritão que mal criaram uma barreira tremeram. Eles definitivamente examinaram Yon-woo minuciosamente. Quando ele lutou contra os 9 filhos do dragão, a queda de Apophis no 26º andar, o rei monstro canibal no 27º andar. Eles examinaram todos os seus poderes e julgaram que poderiam pegá-lo mesmo que Bentek não o fizesse. Intensificar. A autoridade de Poseidon poderia ser usada mais facilmente no Rio das Almas. Eles também se consideravam superiores em termos de ambiente. No entanto, não foi isso. Ele ficou mais forte naquele curto espaço de tempo, ou ele estava escondendo suas habilidades, ou ele simplesmente não precisava revelá-los. Seja qual for o motivo, os poderes de Yon-woo eram maiores do que eles pensavam. Ele não ficaria aquém quando comparado ao seu líder, Bentek. Huai. Independentemente de terem ficado surpresos, os olhos de Yon-woo sob a máscara eram indiferentes. Ele estava trazendo Vigrid mecanicamente em direção a eles, como se estivesse focado apenas em afundá-los no Rio das Almas. Ventos fortes que foram varridos pelas ondas de choque começaram a soprar. A onda de calor latente causou um grande redemoinho e o Rio das Almas começou a ferver. O vapor explodiu. Yon-woo estava planejando explodir uma onda de fogo mais uma vez, desta vez com uma quantidade abundante de poder mágico. Como as coisas já estavam assim, ele queria confirmar a força de sua onda de fogo também. Onde mais ele seria capaz de fazer isso? As únicas pessoas à sua frente eram seus inimigos. Assim,
Os fortes ventos se reuniram em torno de Vigrid. Vigrid tremeu como se fosse quebrar a qualquer momento e emitiu uma luz azul. Justamente quando ele estava prestes a balançar, o espaço na frente de Yon-woo se abriu e Bentek apareceu. Ele tinha uma expressão violenta e cruel, como Yon-woo tinha visto dentro do diário e no vestígio de lana. Havia uma diferença. Sua energia havia evoluído. Bentek bateu com força na cabeça de Yon-woo. Havia contas azuis em sua mão. Yon-woo não tinha certeza, mas parecia o poder sagrado condensado do Rio das Almas. Trituração. Krung. Fogo e colunas de água colidiram e criaram redemoinhos em diferentes direções. Os dois redemoinhos perfuraram a atmosfera e um tornado ainda maior foi criado. Um grande tornado que se estendeu do Rio das Almas até o céu foi criado. Explosões vindas de dentro do tornado se espalharam. Gotas de água caíram e depois evaporaram na atmosfera fervente. O Rio das Almas começou a ferver como lava. As ondas foram agitadas e as tempestades caíram. No centro disso, Yon-woo circulou seu circuito mágico e balançou Vigrid em linha reta. Bentek agarrou Triana nas mãos e balançou-a para cima. Shang. Kwang. Com o som de metal batendo entre eles, uma coluna de água subiu acima deles mais uma vez. A água reunida em uma lâmina afiada cortou o peito de Yon-woo, e fogo e relâmpagos caíram no topo da cabeça de Bentek. Desta vez, ambos sofreram bastante dano. Como se ambos tivessem prometido um ao outro de antemão, eles não entraram em conflito novamente e, em vez disso, se afastaram. Caralhalhalhau, eu nunca teria imaginado que tal pessoa ainda estaria nos andares inferiores. Que surpreendente, o mundo da torre é muito divertido. Muito. Parado acima da água, Bentek tocou a queimadura profunda do corpo com a mão esquerda. Uma faísca vermelha foi deixada para trás e sua carne ainda estava sendo destruída. Mas ele se sentiu muito feliz. Bentek não tinha planejado vir. Ele estava ocupado focando em Tritão com todos os tipos de novos clãs crescendo. O resto dos 4 novos clãs emergentes que surgiram com Tritão, especialmente o Regimento Fantasia, estavam crescendo a cada segundo, então suas mãos estavam ocupadas. Mesmo que o deus a quem ele servia, Poseidon, o apressasse, ele não fazia coisa se não quisesse. Bentek era alguém que riria se Poseidon ameaçasse se livrar de sua posição de apóstolo. A única razão pela qual ele se tornou apóstolo de Poseidon foi porque pensou que receberia uma força poderosa e confortável para usar. Ele estava confiante nos poderes que já possuía, então pensou que poderia simplesmente servir outro deus. Havia muitos deuses e demônios que queriam Bentek como seu apóstolo. Além disso, Poseidon estava interiormente satisfeito com a confiança de Bentek, então ele não agiu particularmente. Porém, desta vez foi diferente. Poseidon sugeriu fortemente que desta vez ele cumprisse seu dever como apóstolo. Ele lhe deu o título de missão necessária. Poseidon nunca havia insistido com Bentek com tanta força antes, então ele teve que seguir suas ordens. Por um lado, os relatórios que seus subordinados trouxeram também foram divertidos. Um novato causando comoção nos andares inferiores. Ele estava estabelecendo novos recordes em cada um dos corredores da fama e estava empatado com a pontuação anteriormente intocável do Alforone no 21º andar. Claro que ele estaria interessado. Mais do que tudo, Bentek estava curioso para saber quem havia deixado Poseidon tão irritado. Se fosse alguém para deixar Poseidon, um ser arrogante que nem olhava para os andares inferiores, furioso, ele pensou que não lhe faria mal nenhum verificar. Mas parecia que seria ainda mais divertido do que ele pensava. A dor que fez sua lança estremecer. Não havia muitas pessoas que pudessem refletir a lança do governante. Era algo que ninguém poderia fazer. Bentek olhou Yon-woo de cima a baixo. Uma máscara preta e roupas. E as asas de fogo nas costas. Ele achou que o Hoarder parecia único. Só então, Bentek viu o colar no pescoço de Yon-woo. Ele não o reconheceu por causa do fogo negro ao redor, mas era definitivamente semelhante ao de Bentek. Onde você conseguiu esse item? Você foi ao Palácio de Quartzo? Foi um item que o lembrou do morto Heavenwing. Lana guardou isso até o fim, então era uma lembrança desagradável para ele. Para Bentek, Heavenwing era um fantasma que empurrou Lana para um canto e causou o colapso da Rosa Azul. Ele pode ter tido boas lembranças de quando estava vivo, mas não sentiu nenhum sentimento bom por ele depois que morreu. Mas Yon-woo apenas tocou o colar com a mão esquerda e não disse nada. Bentek podia sentir os muitos olhares sobre ele, mas os ignorou. Ele ignorou especialmente os olhares cheios de inimizade. Poseidon quer punir você. Poseidon está observando você. Poseidon revela uma intensa intenção assassina. Hermes está torcendo por você. Atena lhe dá uma bênção. Atena espera pela sua vitória. Atena está olhando para Poseidon com um olhar inexpressivo. A sociedade piedosa, Olimpo, fica em silêncio devido às tensões entre Poseidon e Atenas. Muitas sociedades piedosas e demoníacas estão assistindo ao Olimpo. Pensando nisso agora, Poseidon e Atena nunca tiveram um bom relacionamento, mesmo sendo uma família. Atena olhou bem para Yon-woo. Por outro lado, Poseidon tinha uma intenção assassina. Como nas lendas, eles estavam um contra o outro aqui. Yon-woo podia sentir o poder sagrado sendo entregue através do canal das autoridades. Além de Agares,
De Azrael a Atena, havia muitos seres interessados nele. Ele se sentiu desagradável porque eram apenas brinquedos para deuses e demônios. Yon-Woo falou com Bentek. Espero que você seja diferente da eliminação de Apófis e do rei monstro canibal. O que? Bentek franziu a testa com a estranha resposta de Yon-Woo à sua pergunta e arregalou os olhos sentindo o ar ao redor de Yon-Woo mudar repentinamente. Despertar do corpo do dragão. O terceiro espírito. Acusação de Hyongshin. Estigmas da deusa. Trituração. Escamas de dragão cresceram na pele de Yon-Woo até logo abaixo de seus olhos, e os espíritos familiares que ele havia enviado entraram em seu corpo. A pedra filosofal começou a emitir poder mágico. O demonismo se espalhou lentamente em seu corpo enquanto seu circuito mágico girava e com o poder sagrado da deusa da guerra. Huak. Yon-Woo balançou Vigrid com o poder das espécies, deuses e demônios dracônicos, 3 espécies superiores. Com um flash, o ar se partiu e a aura negra perfurou Bentek.